Olá, pessoal. Pois é, temos que nos ajustar à realidade. E nisso eu vejo como somos criativos, algo que demonstra a imagem e semelhança de Deus. Nosso Deus é tão criativo, quando a gente olha para tudo aquilo que Ele fez e criou do nada, percebemos o quão criativo o nosso Deus é. E Ele também nos dotou dessa capacidade para nos ajustarmos em situações de crises, de dificuldades, e é o que o momento acaba exigindo de nós. E aí eu fiquei pensando assim, crise, o que é uma crise? E eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa pode atravessar diversas crises. Uma crise de saúde ocorre quando se passa por uma mudança importante no decorrer de uma doença, de uma situação. Mas eu quis ainda saber o significado lá no dicionário, no Aurélio, do que é crise. E segundo o dicionário Aurélio, a definição de crise é a seguinte: momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, é um período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, conjuntura perigosa, situação anormal e grave, momento grave. E quais são os tipos de crise que existe? Eu fiquei pensando e fiz uma pequena pesquisa e descobri o seguinte, que basicamente o ser humano pode passar por 3 tipos de crises, que se classificam em situacionais, existenciais e de desenvolvimento. Então, o que nós estamos passando, enfrentando no momento, são as crises que se enquadram nas situacionais. São repentinas e acontecem de modo inesperado. E é o que a gente está enfrentando aí com um vírus grave. E não é só aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, isso está acontecendo mundialmente. E temos que nos submeter às orientações de segurança, pensando no bem maior, no bem de todos, né? E isso é difícil. Isso também me levou a pensar que numa situação dessa de confinamento, de isolamento, de quarentena, a gente não está de tudo isolado das decisões que temos que fazer, né? E quando eu penso nisso, me dá uma sensação, apesar de todo o contexto, de liberdade. Eu posso decidir algumas coisas. E o que é decisão? É solucionar, é convencer, é persuadir, induzir, resolver, determinar-se, dar preferência, ato ou efeito de decidir ou decidir-se, é desembaraço, disposição e coragem. Quando eu vejo que existem profissionais que decidiram colocar até suas vidas em risco para poder garantir proteção, saúde, cuidados para quem precisa. É a equipe médica, a equipe de saúde, são os policiais, profissionais que trabalham no comércio, em farmácia, motoristas que têm que levar os mantimentos. Então eu percebo assim que existe uma decisão de doar-se e que isso também acaba nos atingindo, né? Nós também podemos nos doar dentro das circunstâncias que nos cercam, porque isso exige de nós também compromisso. E aí eu fui pesquisar, fazer assumir compromisso, é obrigar, implicar, envolver, empenhar, responsabilidade. E é o que nós temos que ter diante disso tudo. E principalmente com a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é refém das circunstâncias. O servir a Cristo, o servir a Deus, o obedecer ao Senhor,
independe das circunstâncias, é em qualquer circunstância, momento, adversidade, é na alegria, é na dor, é no sofrimento, é na reclusão também. E é isso que Deus quer de nós, que mesmo em casa nós tenhamos o compromisso de ser fiéis a Ele, e estamos sendo colocados à prova. No nosso lugar de intimidade, a nossa casa, a gente tem sido fiel ao Senhor. Nós temos mostrado compromisso diante da crise e da decisão que temos que tomar frente a isso. Então, isso também vai refletir o compromisso que exige uma escolha, e a escolha de se comprometer com Cristo, independente das situações vividas, das circunstâncias que nos cercam. O compromisso exige ação. Não é possível separá-lo da responsabilidade. E aí, minha querida galerinha, minha turma dos teens, você tem compromisso com quem diante de toda essa situação? Eu entendo que você possa estar chateado, incomodado de ter que viver essa situação, porque isso é algo inusitado, né? Nós temos um avanço tecnológico tão grande da ciência e, de repente, nada disso nos protegeu da fragilidade humana. É só Deus mesmo. E nesse momento, Deus quer se revelar a nós de uma forma muito diferente, né? E aí eu fiquei pensando e me veio à mente a passagem que está lá em Gálatas, o capítulo 6, os versículos 9 e 10, que diz o seguinte. Vocês estão ouvindo o cuco, né? O meu cuco, ele toca de hora em hora, só que não na hora cheia, na hora metade, né? Nos 30 minutos de cada tempo. O versículo diz assim: portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalharemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. E aí, meus amores, eu quero dizer para vocês o seguinte: como é que você tem exercido isso aí no teu ambiente de casa, da intimidade do lar? Mesmo podendo estar aborrecidos ou aborrecidas com as circunstâncias. O compromisso desenvolve a fé e forma o caráter. É uma disciplina espiritual, é para toda a vida, requer tempo, trabalho e determinação, independente das circunstâncias, como eu já falei. Gente, ontem eu estava fazendo um atendimento online, eu tive que adaptar-me também a essa realidade. E foi tão interessante que isso me fez perceber que eu tive a oportunidade de aprender coisas que eu não sabia, baixar aplicativos que eu desconhecia, saber como utilizá-los para o fim que eu pretendia, e isso me trouxe uma possibilidade de conhecimento, de crescimento, de expansão, né? A situação me proporcionou isso. Bom, falei com essa pessoa sobre o quanto Deus ele é irônico, e eu adoro perceber como Deus não se limita às nossas limitações. Nunca a família foi tão atacada como nos últimos tempos, nos últimos anos, e isso mundialmente falando. As pessoas dividiam o mesmo teto, mas não se encontravam, não se olhavam e às vezes nem se conheciam, apesar de ter os laços consanguíneos, compor a mesma família. Esposos e esposas que se distanciaram, pais que não conheciam seus filhos e filhos que não conheciam seus pais, irmãos que não desenvolviam intimidade, pelo contrário. E aí Deus pega e muda a história do mundo nesse sentido, né, nos tempos atuais, nos proporcionando a oportunidade de estarmos em casa com os nossos e nos encontrarmos e nos conhecermos, porque é inevitável. As famílias estão mais juntas hoje, espero que mais unidas também diante aí das circunstâncias.
as famílias que não sabiam conviver e nem se conheciam apesar de viver debaixo de um mesmo teto. Deus está dando o privilégio para que haja encontros dentro dos lares, para que pais, filhos e irmãos se olhem, fiquem juntos e se descubram, né, como parceiros. E isso é muito importante. Então, meus queridos, minhas queridas, as crises podem gerar oportunidades. E aí, eu gosto de pensar nisso, porque se a gente focar só nos problemas e nas dificuldades, tudo será mais difícil. Davi, quando enfrentou Golias, ele não ignorou que Golias era um gigante, mas ele olhou além de Golias e encontrou um Deus muito maior do que aquele gigante. E isso trouxe a vitória para ele. Assim somos nós. Vamos focar em Deus, vamos agradecer por cada dia, porque ao despertar manhã após manhã, nós temos uma certeza, que as misericórdias do Senhor, elas já se renovaram sobre as nossas vidas, quando nós nos despertamos para viver cada dia. Mas eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês durante esse período de reclusão. Primeiro, mantenham uma rotina, isso é muito importante. Tenha hora para acordar e quando acordar, troque de roupa, faça a sua higiene pessoal, tire o bafo do leão da montanha, né? E arrume a sua cama. Separe um tempo para estudar, para ajudar e depois se divertir, né? Não deixe acumular tarefas escolares e nem as tarefas domésticas, porque nós não estamos de férias. Nós estamos reclusos, mas temos obrigatoriedades. Eu sei que muitas escolas estão colocando seus conteúdos online, então não deixe isso acumular, porque depois isso pode te trazer ou causar transtornos para você. Então se organize nesse sentido. Aproveite o tempo vago para fazer algum curso online. Muitas instituições estão disponibilizando em seus aplicativos essa possibilidade. Então aproveite o tempo para fazer algum curso que seja útil para você. E apesar de estarmos impossibilitados de nos reunirmos pessoalmente, ainda continuamos sendo o corpo de Cristo. E eu gostaria de sugerir para vocês, minha galerinha querida, minha turma amada, vamos criar um grupo para mandar mensagens para os ministérios, para o Ministério TIM, os ministérios da ICT, como por exemplo o Jardim de Oração para as nossas amadas, dizendo que estamos orando por elas, porque eu sei que elas estão orando por nós, para os pastores, profissionais da área de saúde da nossa igreja e outros profissionais que estão trabalhando, que não puderam aderir à reclusão, mandando mensagens de amor, orações, versículos bíblicos, palavras de incentivo. Isso pode ajudá-los no dia a dia. Isso vai fazer bem para nós também, porque isso é uma troca, tá certo? Enfim, eu acho que isso vai ser algo importante. E também vamos aprender durante todo esse tempo a ser generosos. O nosso Deus, Ele é um Deus generoso. E que nós possamos, nesse período, descobrir a generosidade em atos simples de quem está perto da gente, mas também expressando para quem está longe de nós nesse momento. E, na medida do possível, faça algum exercício físico dentro da tua casa, porque isso é importante. É saudável, né? E então tente fazer um alongamento, algum exercício para movimentar o teu corpo. E eu gostaria de deixar um desafio para vocês, de lermos a Bíblia em 1 ano a partir de agora. Nós podemos baixar aplicativos e eu vou confessar algo para vocês. Eu já estou fazendo isso há um tempo e tem sido muito bom. Porque com o aplicativo eu tenho podido organizar a minha leitura bíblica diária para alcançar o objetivo de ler a Bíblia toda pelo prazo de 1 ano. Então eu gostaria de lançar esse desafio para vocês. Quem sabe a gente possa criar aí um grupo e incentivando um ao outro para que possamos ter esse objetivo concluído e daqui a 1 ano render graças ao Senhor por essa vitória. Tá certo?
Mas para encerrar, meus amores, eu gostaria de mostrar para vocês essa flor aqui. Sabe como chama essa flor? Rosa do deserto. E ela é tão interessante porque ela é uma flor que, como o nome diz, ela é típica do deserto. Como é que o deserto pode brotar algo tão bonito, tão especial e verde? E pode. Essa rosa do deserto, ela tem a delicadeza de uma flor e não tem espinhos, né? Apesar de ser rosa, ela não tem espinhos. E essa semana eu replantei essa flor. Ela estava num vaso menor que estava apertado para ela. Então eu coloquei ela nesse vaso maior. Aliás, essa semana eu dediquei um certo tempo à jardinagem, as minhas flores, as minhas plantas caseiras que estavam precisando de um cuidado. E elas ficaram assim mais viçosas. Eu fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de dedicar parte do meu tempo a elas. E eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas ela tá cheia de brotinho, cheia de botões. E eu fico pensando assim, olha, diante desse deserto que a gente está enfrentando, onde são tantas informações, tantas coisas, algumas verdadeiras, outras falsas, a gente não precisa se desesperar. A nossa confiança está em Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer brotar coisas muito especiais e bonitas desse tempo todo. E eu sei que Deus está trabalhando na vida de todos nós. Ele não se esquece da gente. Deus, ele não se limita às nossas limitações, ainda que elas sejam no âmbito mundial. Ele é acima de tudo, ele é o Todo-Poderoso e ele está junto de nós. Eu gostaria de orar com vocês agora. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor, porque tu és maravilhoso, Senhor, e eu sei que o Senhor continua tendo controle de todas as coisas, ainda que não saibamos como, de que forma, mas o Senhor é o grande eu sou. Pai, obrigada por tudo, Senhor. E eu sei que o Senhor tem sustentado cada um de nós durante essa situação. Visita todos os lares, ó Pai, dos nossos teens, ajuda-os a enfrentar esse período de reclusão